temos aqui, pronto, começou a gravação. E vamos lá, nós temos um textinho, né? Como foi pedido, para eu cuidar dessa parte de compreensão e interpretação de textos. Então, temos um textinho, como a gente já sabe, a gente não vai ler o texto logo de cara. E aí a questão aqui, ela vai tratar mais do tema coesão, né? Então, vamos para cá, para o tema coesão, e aí a gente não precisa exatamente ficar preso ao texto. Então, vamos lá, a gente pode ler só o fragmentinho, tá bom? Então, ele diz assim, ó, a palavra isso, lembra que o isso é um pronome, né? Um pronome demonstrativo. O isso, ele tem função anafórica, né? Ele tem função anafórica, ou seja, ele aponta para trás, diferentemente do isto, né? Eu não coloquei ainda, não, mas o isto ele já tem função catafórica, né? Ele aponta para fora, para frente do texto, catafórica. Mas ele vai falar do isso. Então, o isso é anafórico, vai retomar tá para trás. Vamos embora. Ele diz: a palavra isso em é tal é o tal eu que faz isso. Diz que retoma especificamente qual evento, né? Então, aqui veja que é praticamente uma questão de leitura, a gente tem que procurar o texto, então a gente volta ao texto, esse fragmentinho está bem no começo, ó. Ele está exatamente bem no começo, eu vou até selecionar aqui para vocês, vamos selecionar aqui, ó. Ele está bem no comecinho, aqui, ó, cadê? Cadê? O bicho some da vista da gente, impressionante. Bom, vamos ler que ele vai aparecer aqui. Né? Ele diz assim, ó, a espiritualidade das pedras. Meu Deus! Vou ler daqui que é melhor, tá? Eu tenho 2 monitores, mas eu vou, em vez de ficar lendo olhando para vocês, eu vou ler daqui que é um pouco maior, tá bom? Que aí a vista aqui do tio já é um pouquinho falha. Então diz, meu Deus, como ter um eu cansa? Os místicos têm razão. Não é necessário ser um crente para ver isso. Basta ter algum senso de ridículo para ver o quão cansativo é satisfazer o eu. E a modernidade é toda uma sinfonia, ou melhor, uma diafonia, contrário da sinfonia, para este pequeno eu infantil. Outro dia, contemplava pessoas no aeroporto embarcando para os Estados Unidos com malas vazias para poder comprar um monte de coisas lá. Que vergonha! É o tal do eu que faz isso. Ele precisa comprar, adquirir, sentir-se tendo vantagem em tudo. O eu sente um frisson num outlet baratinho em Miami. Tá bom? Então, tá aqui o texto, para além das críticas, para além do questionamento, ele vai fazer essa menção. Ora, quando a gente volta aqui ao texto, né, gente, a gente percebe que ele está muito mais atrelado a este período anterior. Então, isso tem uma capacidade. Ele pode se referir a um parágrafo inteiro, pode se referir a um pedaço de um parágrafo. E lembre-se, o isso sempre retoma um pensamento, um raciocínio, um processo, uma ideia, tá? Então, ele diz, ó, outro dia eu contemplava pessoas no aeroporto. Será que é a contemplação das pessoas no aeroporto? Embarcando para os Estados Unidos. Será que essas pessoas embarcando? Com malas vazias para poder comprar um monte de coisas lá. Que vergonha! É o tal do eu que faz isso, né? Bom, quando ela diz que ela no meio diz que vergonha, vamos para cá. Parece que ele está fazendo menção, acho que vocês podem concordar comigo, com o fato de essas pessoas estarem embarcando com malas vazias para poder comprar um monte de coisas lá. Parece que a referência é isso, né? Vamos ver se a gente encontra um item que traz essa proposição. Olha só, a contemplação no aeroporto das pessoas que embarcam para os Estados Unidos. Não é só isso, né? Viagem com malas vazias para comprar muitos produtos no exterior, já foi, né? A letra B, a Sheliane também concorda comigo. Vergonha experienciada diante da cena observada. Não é exatamente a vergonha, né? Realmente poderíamos pensar. Mas quando ele diz que vergonha, é o tal do eu que faz isso, que faz algo, não é? Faz uma vergonha, não dá para. Não é uma vergonha que está se fazendo, né? O que está se fazendo é viajando com malas vazias para poder comprar mais coisas, né? O item D diz existência de outlet baratinho na cidade de Miami. Não tem nada a ver, e não é o isso. Foi para a conta, portanto,
Lembra que o isto, eu dizia, tem propriedades catafóricas. Eu poderia dizer algo mais ou menos como assim, ó, quero não, vou colocar uma frase mais animadora, uma frase que eu acho que é mais legal. Olha só, vou colocar essa daqui, que tem a ver com a vida da gente, tem a ver com o nosso projeto. Olha só, colocar assim, ó, desejo a você isto, 2 pontos, ó, e tem que ser isto, tá? Não pode ser isso, tem que ser isto mesmo. Desejo a você isto, ó, aprovação. Quando eu digo colocar essa sentença, olha o que é que nós temos aqui. Nós temos um pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, ele tem natureza, não esqueça, catafórica, tá? Ó, que a referência é para frente. Sim, eu preciso dos 2 pontos, ou eu posso substituí-los. Dá para substituir os 2 pontos por alguma coisa? Dá, é possível substituí-lo por um travessão simples, mas não é muito comum, honestamente, tá? Não é muito comum a gente ver em provas, também na nossa banca não é muito comum, pelas questões que eu chafurdei, eu não vi até então, tá bom? E lembrando que esse vocábulo aprovação, quanto à função sintática, né? Caso eles perguntem qual é a função sintática, eu vou colocar aqui, ó, a função sintática seria a função sintática de aposto, né, gente? Isso aqui é um aposto, porque ele traduz o que é esse isto, tá bom? Então, ó, sujeito oculto eu, quem deseja, deseja algo, a alguém, né? Ele deseja a você, objeto indireto, isto, que é o objeto direto, e o objeto direto é traduzido pelo aposto explicativo. O aposto explicativo é um tradutor, né, de coisas. Fechou? Vamos para a próxima? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Estou aqui dentro do chat, vai. Caso haja alguma dúvida, no chat, a Shelene está dizendo não, a Aline está dizendo maravilha. Então, vamos embora. O Andrei está dizendo bora, bora, Andrei. Simbora, partiu. Próxima questão. Próxima questão, ela explora o seguinte, ó. Temos uma tirinha, há uma questão aqui envolvendo a história dos pressupostos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz, ó, na tirinha há o pressuposto de que, né? Assim, todo o texto, a gente sabe disso, ele parte da premissa de que o leitor pressupõe algumas coisas, né? Senão, a gente nunca iria escrever nada, né? Eu parto da premissa de que você sabe o que é uma praia, que você sabe o que é um aeroporto, que você sabe o que é um jogo de futebol, etc. A gente parte dessas premissas. Mas é óbvio que nós partimos também de premissas um pouco mais delicadas, há premissas mais sutis. Há aquelas que são evidentes, que o leitor conhece, mas há aquelas que nem sempre são tão evidentes. Mas vamos lá ver. Ele diz que na tira há um pressuposto de que? Bom, vamos ver as opções, né? O número de desempregados está crescendo progressivamente. B, a família é o grupo de pessoas que deixa o pai feliz na adversidade. Há o pressuposto de que a tristeza domina outras pessoas. Há o pressuposto de que o desemprego possibilita viver em comunidade. Veja que há até uma falta de lógica que o desemprego possibilita viver. É um pressuposto meio maluco, né? Mas quando a gente vê a tira, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que a tirinha de fato diz, né? Estar sem emprego me deixa triste, filho. Né? E aí, vamos aqui, não custa nada, a gente já tem aqui ó, o filho, tem uma vírgula aqui. Esse filho aqui, a gente já sabe que é um vocativo, não é isso, gente? Por isso a vírgula está sendo utilizada. E ele diz, não fique, pai, mais uma vez, vírgula correta, mais uma vez o vocativo aqui. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, a gente parte do seguinte pressuposto, de que o número de desempregados está crescendo progressivamente. Né? Dá para pressupor isso? Dá. A família é o grupo de pessoas que deixa o pai feliz na adversidade? Bom, será que ele está feliz? Será que o pai ficou feliz? Ele diz que está triste, né? Está sem emprego me deixa triste. Não fique, o menino diz. O Senhor não está sozinho, e aí é um prêmio de consolação, é aquele sorriso amarelo que o pai deve dar, né? A cada dia há mais pessoas como você. Há uma ironia muito, muito, muito ácida aqui, né? Mas pressupõe-se que o número de desempregados está crescendo progressivamente. Dá para pressupor isso, dá para deduzir e ter previamente essa informação também, né? A
A gente tem previamente essa informação e com a tirinha fica mais evidente ainda. Portanto, o item A, bem a nossa banca, uma questão bem a nossa organizadora. Nossa organizadora não é uma banca muito criteriosa com relação a certas questões, né? A gente fica aqui, perdão, a gente fica aqui rodando nessas questões de nível superior e médio, procurando aquelas mais capciosas, né? Mas a banca é um pouquinho, digamos assim, ela é mais ligada a outros aspectos. Concurso para a gente fechar, meu povo. Vamos fechar essa prova certa todas, tá bom? Confio muito em vocês, vai dar certo. Alguma dúvida aqui? Acho que não, né? O chat aqui está aberto, tá de boa, tá todo mundo tranquilo. A Aline falou aqui, amém. A Aline aprovada, Aline, com certeza. Vamos lá, vamos sim. Vamos para cima, vamos para cima. A questão 3 já é aquele tipo de questão que a banca já tem um pouquinho mais de critério, né? A gente está falando de uma questão agora, a meu ver, um pouquinho mais elaborada, diferentemente da anterior, que era uma questão muito mais simples. Vamos lá, ele diz o seguinte: o sujeito gramatical com o qual o verbo deixar concorda no primeiro quadrinho é. Algumas coisas chamam a minha atenção. Sujeito gramatical. Aí você me pergunta, há um outro tipo de sujeito? Aí eu vou dizer, há um sujeito semântico. A banca pode pedir isso. Se ela colocou sujeito gramatical, ela pode perguntar quanto a quem seja o sujeito semântico. E aí eu vou já mencionar o que seria isso, tá? Você já sabe que semântica é sentido, né? Semântica quer dizer sentido. Então, se ele pedir sujeito semântico, o que a nossa banca verbena quer com isso, né? Então, bora dar uma olhadinha aqui. Então, ele diz, o sujeito gramatical com o qual o verbo deixar concorda, e aí os verbos são submissos aos sujeitos, né? A gente sabe que na concordância verbal, quem controla o verbo é o sujeito, né? Ou seja, o sujeito diz, verbo, vá para o singular, vá para o plural, e assim por diante. Então, ele quer que a gente procure quem é o sujeito desse verbo. Então, a gente vem para cá, volta a tirinha. Ó, e nós temos o verbo deixar. Né? Ó. Então, se eu coloco o verbo deixa, aí a gente faz aquela pergunta tradicional, né, gente? Quem me deixa triste? Não é o João, não é o José, não é a Maria, não é o Francisco. Quem me deixa triste é isso daqui, meu povo, ó. Estar sem emprego. Ó, isso daqui é o sujeito. Eu vou colocar duas coisas. Isso aqui é um sujeito que a gente pode chamar de sujeito sintático, como ele colocou lá, não vou repetir, tá? Por que ele é o sujeito sintático? Porque ele é o elemento gramatical que está visivelmente e explicitamente no texto ligado ao verbo, né? Mas esse sujeito aqui pode ser chamado também pela banca de oracional. O sujeito oracional, olha só, é um sujeito que tem um verbo dentro dele. Entende? Quando eu digo, ó, estar sem emprego, olha o verbo estar aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é um sujeito oracional, tá bom? E todo sujeito oracional, essa dica aqui é uma dica punk, mas ela é necessária. Todo sujeito oracional terá um verbo dentro, ok? Todo sujeito oracional terá um verbo dentro. Fechou? Fechou. Agora vamos fechar 2. Todo sujeito oracional é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Entendeu? Então, todo sujeito oracional precisa ter um verbo dentro e todo sujeito oracional é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa palavra subjetiva, ela diz respeito, né? Ela traz o subjectum. Ela vem do latim, subjectum quer dizer o sujeito. Tá bom? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente vem para cá, fica de boa agora, né? Ó, sujeito gramatical, aí ele diz que apresenta-se pós-posto ao verbo. Pós-posto, depois do verbo? Não, ele está anteposto, né? Então está fora. E se revela, não, por meio da palavra filho. Não, não é isso. B, aparece junto do verbo e assume a forma pronominal. Não, ele não assume a forma pronominal. Ele assume a forma oracional. Né? Ele não aparece junto ao verbo. Né? A posição é mais interessante dizer que ele está anteposto ao verbo. Né? Está antes do verbo, beleza? O item C diz, mostra-se no início da sentença e se manifesta por meio da expressão
está sem emprego. A banca foi muito gentil, porque ela disse a expressão, ela poderia ter dito por meio da expressão oracional, né? O item C é o verdadeiro, até porque o item D diz constitui palavra abstrata e se mostra na forma lexical emprego. Não, lembre-se de que léxico é palavra, né? Léxico é palavra, então nada a ver aqui, não podemos afirmar isso. Não é emprego que é o sujeito. Bom, vamos falar o que é sujeito semântico agora? O sujeito semântico ele aparece em algumas situações. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico, tá bom? Que é quando o sujeito... nós temos o pronome relativo que, ó, nós vimos a criança que brincava na rua. Aqui, o que nós temos é um período composto, tá bom? Isso aqui, essa que brincava na rua é uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva. Eu vou dividir aqui as coisas para você entender direitinho o que, é que eu estou querendo dizer, ó. O a que eu estou exatamente me referindo. Eu estou me referindo a isso daqui, ó. Pessoal, se a banca perguntasse quem era o sujeito do verbo brincar, ela poderia, já que ela disse sujeito gramatical, ela poderia perguntar assim, ó, sujeito sintático, e temos sintático, e temos o sujeito semântico. Ó, semântico. O sujeito sintático, vou começar pelo semântico, tá? O semântico é o sujeito que está no pensamento da gente. Pessoal, quem brincava na rua? Diz aí para mim, quem brincava na rua? A criança. Ó, a Sheliane respondeu. Perfeito, Sheliane. A criança. Isso aqui é o sujeito semântico. Agora, quem é o sujeito sintático ou o sujeito gramatical do verbo brincava? A Bruna já está dizendo. É o que? Perfeito, Bruna. O sujeito é o pronome relativo que. É esta criatura que, incrivelmente... Professor, por que eu não posso dizer que o sujeito sintático de brincava é a criança? Porque, ó, vamos analisar sintaticamente. Temos duas orações. Ó, a oração número 1, que é a oração principal, e a oração número 2, que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Tá bom? Na oração principal, o sujeito é nós. Nós vimos. Quem vê algo, vê alguém. O que é a criança? É objeto direto, gente. Está vendo? Ó, exatamente, a Bruna está dizendo. A criança é o objeto direto da primeira oração. Deu para ver, gente? Então, olha só. Nós vimos a criança. A criança é o sujeito. Só que é o sujeito semântico da segunda oração. Porque na primeira oração, ele já tem dono. A criança é objeto direto. Eu sei, porque eu deduzo, que quem brincava na rua era criança. Não dá para dizer que o que brincava na rua. Ninguém vai dizer assim, olha, que brincou foi muito ontem. Ninguém diz assim, professor, que me ama. Ó, ninguém diz que é sujeito. Professor, que me deu uma joia de presente. Por isso que agora eu quero me casar com que. Ó, ninguém diz que vai se casar com que. Ninguém diz que adora que. Ninguém diz isso. Porque isso aí é muito sem sentido, né? O que, pronome relativo, tem um representante, né? Tem um representante semântico de sentido sempre no texto. Beleza? Esse que se refere à criança, por isso que ele desempenha o papel aqui de representar o sujeito sintático da estrutura, tá bom? Então, o sujeito sintático, o sujeito gramatical, né, como a questão disse, gramatical, e o sujeito semântico é o sujeito dos sentidos, né? Ó, sujeito do sentido, o sujeito das ideias, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Estou dentro do chat. Pronto, tá tudo de boa no chat, tá todo mundo quietinho. Então vamos à próxima questão. Temos aqui um texto e uma questão de compreensão. Agora sim, uma de compreensão e interpretação. Chegando, está dizendo que está ok. Vamos embora. Vou voltar só um pouquinho. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui na questão 4. É legal porque ela diz assim, o discurso político, a gente ouve pra caramba, né? Ele é um gênero textual, né? A gente sabe que há os tipos textuais e há os gêneros textuais. Ele diz,
O discurso político é um gênero textual argumentativo, sim, porque ele tem uma tese, ele tem um pensamento, ele tem uma opinião a ser colocada, a ser submetida ao leitor, em que se defendem ideias e convoca-se o público, olha aí, a pensar sobre o caminho que um país ou uma comunidade deve tomar. Beleza? Uma bela aula aqui quanto ao que seja o discurso político. Nesse discurso de Abraham Lincoln, que nós vamos ler já já, as estruturas linguísticas mais recorrentes, ou seja, as que mais aparecem, quais são? Uso de orações coordenadas diretas? Professor, eu não sei o que é isso aí, não. Tem como dar uma ajudada na gente? Claro que sim. Ó, orações coordenadas diretas seriam isso daqui. Ó. Se a gente tivesse, por exemplo, muito e, muito mas, né? Muito porém, são as conjunções que arquitetam as orações coordenadas diretas. Né? Muito porque, muito portanto, tá bom? Seriam as estruturas que coordenariam essas orações. Invocação retórica ao sagrado. Ok, você pode invocar, né, chamar Deus, né, ou qualquer outra entidade sagrada. Uso de verbos conjugados no futuro. No discurso político, isso pode acontecer, sim. Você pode dizer assim, caso seja eleito, resolverei os problemas de todos os concurseiros. Farei com que todos os farei ao futuro, ó. Farei com que todos os concurseiros passem seus concursos. Abrirei 300 mil vagas para cada cargo. Olha só, um político maluco desse, né? Que nem eu. E, por fim, sequências injuntivas. Sequências injuntivas são sequências convocatórias. Injunções é quando você se refere ao outro e quer que o outro faça algo, né? Ou seja, é quando eu trago dentro do meu texto incitações a você fazer algo. Uma injunção é uma convocação. Você vai ter a presença muito flagrante de verbos no modo imperativo, tipo faça, vamos, precisamos. É quando você encoraja alguém a fazer algo. Quando você encoraja alguém a fazer algo, você está sendo injuntivo, entendeu? Quando você abre um Instagram que diz lá, cansado de resolver tantas questões, compre o nosso curso, você ficará experto em tal assunto em menos de uma semana. E aí você é convocado a tomar essa postura. Bom, vamos lá então. Vamos ler o texto de Abraham Lincoln, que diz o seguinte: cumpre-nos antes a nós, os vivos, dedicarmos-nos hoje à obra inacabada, até este ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmos-nos à importante tarefa que temos pela frente. Que estes mortos veneráveis que nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção. Que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão. Que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face da terra. Ó, o que aqui eu estou completamente político, tá bom? Tive que incorporar para você perceber o detalhe, né? E no detalhe, nós não temos exatamente orações coordenadas. Isso aqui não é o que chama atenção, gente. Nós não temos essas orações coordenadas diretas. Né? Nós não temos... Temos a invocação ao sagrado, sim, quando ele fala com a graça de Deus. Né? Com a graça de Deus, ele invoca, mas isso não é o recorrente. Uso de verbos no futuro, não. Sequências injuntivas, sequências injuntivas, exatamente o sim. Né? São as sequências injuntivas que nós temos aqui, presença de muitos verbos marcando isso, né? Ó, admitamos, né? Ó, olha as convocatórias aqui, né? Admitamos, dedicarmos-nos, né? Ó, cumpre-nos a nós, né? Ó, veja como que a democracia renasça, né? Esse tom todo muito forte desses verbos, dessas convocações,
dessas injunções, dessas exortações. Ele poderia também ter falado exortações, tá? Exortações. Uma exortação é quando você convoca alguém, encoraja alguém a fazer algo. Beleza? Quarta questão foi para conta. Vamos para a última aqui, envolvendo esse texto, que ela diz o seguinte, ainda na leitura, o discurso de Gettysburg está semanticamente estruturado pelo qual, né? Ou seja, como é que ele se organiza? O Gerson faz uma pergunta legal. Sim, Gerson, o Gerson faz uma pergunta legal. O fato de nós termos sequências injuntivas, nós vamos ter, sim, a presença de estruturas no modo imperativo, como ele colocou, admitamos, né? Aqui, admitamos nós, ele tem aqui, ok? Cadê quando ele coloca, cadê? Cumpre-nos, né? Então, quando ele essa estrutura, e ele não falou exatamente verbo no modo imperativo, né? Que a gente tem verbos aqui de muitas naturezas. Por exemplo, o renasça não é exatamente um verbo no modo imperativo, não é? Mas é um verbo desejoso, não é? Porque ele colocou que renasça, né? Mas ele traz aqui muito mais um subjuntivo, é um modo subjuntivo, que esta nação renasça. O subjuntivo está aqui, admitamos, né? Só que a injunção ela está ligada a modo imperativo, sim, e a qualquer outra forma verbal que convoque, né? Então, ele foi muito inteligente na questão, porque ele não colocou verbos, sequências injuntivas. Então, injunções são medidas textuais que levam você a querer fazer algo, né? E que expressam vontades, desejos, não é? Orientações. Então, nós temos aqui orientações. Texto político é injuntivo? Bom, não é exatamente todo o texto. O texto político pode ser um texto publicitário, pode ser um texto de natureza dissertativa argumentativa, mas esse discurso político aqui do Abraham Lincoln, ele é um texto, quanto à tipologia textual, predominantemente injuntivo, sim, até porque ele fala de defender a honra de mortos, né? Ele traz, sim, essa carga, né? Também de natureza argumentativa. Ele argumenta também, é importante dizer, que traz argumentação também. Mas temos injunção muito forte aqui e, portanto, a possibilidade de a gente ter um texto predominantemente injuntivo. Vamos seguir aqui para a gente fechar. Ele diz: o discurso está estruturado semanticamente como, né? Ele coloca aqui similaridade entre vivos presentes e mortos esquecidos. Não, ele não fala dos mortos esquecidos. Ele quer que os mortos esquecidos sejam... aliás, ele não fala nem dos mortos exatamente esquecidos, né? Ele diz assim, ó, que estes mortos veneráveis, ou seja, eles não são esquecidos, não, eles são veneráveis, nos inspirem, né? Que eles nos inspirem. Aí a carga injuntiva é muito forte, né? Então, não é isso, não temos mortos esquecidos, temos mortos veneráveis, né? Ok, vamos seguir. O item B, lembrança de que o trabalho dos combatentes mortos deve inspirar os vivos. Lembrança de que o trabalho dos combatentes mortos, porque ele diz aqui, né, gente, ó, que esses mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a sua última medida transbordante de devoção. Então, a gente tem claramente aqui um item B verdadeiro. O item C diz que ideia de que a nação norte-americana apresenta-se como uma obra acabada. Não é isso. Ele fala aqui de crença de que Deus fará renascer a nação destruída pela guerra. Não temos isso. Ele pede a ajuda de Deus em algum momento, ó, que com a graça de Deus renasça a liberdade. Ele não fala nada relativo exatamente à guerra. Portanto, item B da quinta questão. Estou dentro do chat. Alguma pergunta? Acho que está todo mundo em ordem. Obrigado aí, a Bruna está passando o gabarito para todo mundo. Então, gabarito da quinta questão, B de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Olha só, o tempo urge, meu povo. Sexta questão, nosso tempo passando. Na sequência, o governo do povo
pelo povo e para o povo. As preposições indicam, respectivamente, ideia de quê? Né? E a primeira providência é uma questão de morfologia aqui, é a gente grifar as preposições. Né? Preposição de, né? A preposição por, aqui, ó, a preposição para, né? Por isso que ele coloca aqui, ó, três opções, né? O item A diz pertencente a, ele quer o sentido, né, gente? Indicam respectivamente. Ele quer a semântica da preposição. É muito importante dizer que o valor semântico da preposição ele é muito camaleônico. Eu vou usar essa palavra, camaleônico, né? Camaleônico por quê? Porque ela muda de acordo com o território, né? Então, por exemplo, toda preposição de vai indicar o mesmo valor semântico? Claro que não, né? E aí, quando a gente analisa aqui, e aí os sentidos ajudam muito. Tem gente no chat dizendo, eu li pela última, ficou mais fácil. Para o povo, destinado a obra de, não, instruído para o povo, instruído, tá esquisito isso aqui, né? Ó, semanticamente, instruído para, tá esquisito. Concebido por não, né? Não tá legal. O destinado a ajuda muito. Então, quando ele diz governo do povo, pelo povo, feito pelo povo, né? E governo do povo pertencente a ele, dele, gerido por ele. Não é exatamente gerido, né? Veja que o sentido aqui já é um pouco. Ele já ultrapassa, ele extrapola. Parte do, não é isso. A fim de, não temos ideia de finalidade. Então, é o item A mesmo, uma questão bem tranquila. Eu queria chamar a atenção só ao fato de que sempre olhe o ao redor, né, gente? Eu sempre digo assim, se você tem assim, né, ó, colocar aqui ferro de engomar, livro de matemática, se você tem cadê aqui? Se você tem colocar aqui outro, colocar aqui uma seja diferente. Material de campanha, colocar aqui. Tá bom, suficiente. Quando você diz assim, ó, ferro de engomar, o valor semântico do de é uma função. Qual é a função desse ferro? Engomar. Né? Livro de matemática. A gente tem aqui assunto. Não é mais função. Né? Eu poderia ter dito, vou colocar mais um aqui, camisa de algodão. E a gente já tem aqui um sentido de matéria. Olha como é diferente, né? Matéria. A matéria é algodão. Ou seja, a composição, né? Material de campanha. Finalidade. Ou seja, qual a finalidade desse material? A campanha. Então, a mesma preposição, dependendo do que está ao redor, ela vai mudando os seus valores semânticos. Então, as preposições, eu costumo dizer, são camaleônicas, elas mudam o seu sentido a depender do lugar onde elas se encontram, tá bom? Vamos à próxima? Bora que o tempo urge, e a Sapucaí é grande. Próxima questão, temos um rap do Emicida aqui, vamos à questão 7, que diz o seguinte: segundo as regras da norma culta na língua portuguesa, no trecho que as aranha desce no breu, há um desvio de. Nessa hora, né, a gente fica, meu Deus, né? Essa questão eu só coloquei aqui porque ela me permite falar algumas coisas, tá? Mas tá um negócio aqui muito claro, né? Assim, tá bem evidente, né, meu povo?
Porque quando ele diz assim, não precisamos nem ler o texto, né? Ó, que as aranha, aqui, ó, as aranha, é que a gente tem aqui, faltou um S, aqui a concordância nominal, as descem, aqui o plural não ficou no breu. Claramente é uma concordância verbo-nominal. Ou seja, é tanto verbal quanto é nominal. É importante salientar isso, porque, assim, se a banca quisesse complicar para a gente, né, eu acho essa questão muito boba, ela é muito bobinha mesmo, mas ela tem um didatismo aqui, ela tem um didatismo. Por exemplo, ainda que boba, eu sempre digo, a gente tem que pensar nos piores cenários possíveis, né? O concurseiro que passa é aquele que pensa nos piores cenários. Como é que seria um erro de regência verbal, né? Como é que seria um erro de regência verbal? Como é que seria? Vamos tentar imaginar aqui um erro sutil de regência verbal. Vai que de repente aparece assim: ele foi na festa e viu que todos estavam animados. Isso aqui é um erro de regência verbal, né, meu povo? E aí você percebe, ó, que o verbo ir não rege a preposição em, não é? Não é ele foi na festa, é ele foi à festa. Então, por exemplo, se a banca quisesse complicar um pouquinho, ela complicava. Aqui é regência verbal, né? Se fosse regência nominal, aí era algo diferente. Foi até aquela questão que a gente tretou na semana passada, discordei do gabarito, inclusive. Regência nominal já seria outra história, né? Seria algo mais ou menos como e tem que ter essa crase é obrigatória. A Ítala, é obrigatória essa crase. Foi à festa. Quem vai a algum lugar, né? Então, por exemplo, se fosse assim, vamos colocar um exemplo. Ele está apto em começar o treinamento. Apto em começar? Não. Aqui é regência, erro de regência nominal, que apto é um nome, não é apto em começar. Ou é apto a começar, ou é apto para começar. Ou você usa a ou para. Entendeu? Erro de acentuação gráfica eu nem coloco na conta. Colocação pronominal, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tivesse assim, hoje, vírgula, me sinto bem. Aqui é um erro de colocação pronominal, né, meu povo? Olha o errinho aqui, ó. A vírgula, o que a vírgula faz, hein? A vírgula joga o pronome para depois do verbo. Então não é hoje me sinto bem, tem que ser hoje sinto-me bem, tá bom? Então aqui seria um erro bem mais complicado, bem mais elaborado. Então, cuidado, todo cuidado é pouco, é uma questão boba, mas ela poderia. E mais um erro de concordância verbo nominal, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é especial do meu povo, ó. Olha só. A maioria dos policiais. Eu vou colocar uma concordância aqui, duas concordâncias, tá? Na verdade, aqui não haverá erro, haverá acerto. Eu vou colocar as formas que poderiam provocar erro. A maioria dos policiais está nervosa e a maioria dos policiais estão nervosos. Espera aí, que o N ficou muito feio. Deixa eu só corrigir aqui. Está parecendo um N. Estão nervosos. Vocês percebem que as duas estruturas estão corretas, meu povo? Ó, as duas estruturas estão corretas. Agora, veja o motivo, ó. Ó, a maioria é feminino, né? Ó, a maioria, você sabe que é feminino e é singular. Então, a maioria, singular, está nervosa. A maioria está nervosa, está de boa. Claro que poderia ser também, eu poderia concordar com os policiais, ó. Os policiais é masculino plural. Então, estão nervosos. Essa forma também, portanto, correta. Um erro, né?
Sim, policiais no plural. Exatamente, Aline. Policiais estão nervosos. E maioria está nervosa. Tá bom? Agora, seria um erro se eu tivesse dito assim, entretanto, né? Ó, a maioria. Opa, se eu tivesse dito assim, a maioria dos policiais. Aí seria um erro se eu fizesse assim, ó. A maioria dos policiais está nervoso. Ah, aí não. Aí a maioria dos policiais está nervoso, não. Aí nós teríamos um problema de concordância nominal. Aqui, ó, aqui é carinha triste, tá? E lágrimas de sangue. Tá bom? Uma poça de sangue. A maioria está nervoso? Se a maioria é feminino, como é que a maioria está nervoso, né? Então, é errado aqui. Ou é está nervosa ou estão nervosos. Fechou? Vamos à próxima? Dúvida no chat? Está tudo em ordem? Temos uma pergunta aqui. Em material de campanha, perguntou se a preposição de também poderia ser classificada com função. Sim, sim. Função. Felipe está perguntando. Material de campanha. Função? É, a função do material é a campanha, a finalidade, o propósito. Perfeito, Felipe. Totalmente possível. Beleza? A Aline está dando ok aqui? Então vamos embora. Próxima questão. Temos um texto. Ah, meu Deus do céu. Mas aí, assim, a gente vai ter que ler o texto todo, né? É inevitável. Como sou eu que vou ler bem rapidinho. Você também já lê em casa, vai facilitar a vida da gente, tá bom? Mas olha, eu quero pegar a primeira questão e mostrar um negócio que ajuda muito. Ó, ele pergunta na questão o seguinte: ele diz. O texto escrito para o jornal Opção é baseado em estudo feito por pesquisadores de diferentes institutos nacionais e internacionais. Olha a pista que a questão já está dizendo para a gente, né? O trabalho do autor do texto foi resumir os resultados do estudo. Meu Deus do céu, pista maior do que essa. Por isso, esse texto é classificado como. Aí a gente volta um pouquinho aqui e vê, olha só, aqui ele coloca, olha só, colunas, a referência é importante. Olhe para cá para a referência, ó. No jornal Opção, colunas e blogs, ciência em 5 anos, garimpo faz qualidade da água aí, de boa para muito ruim, olha aí, blá, 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 blá. Coluna de ciência. Esse texto seria um relatório científico? Seria um texto de divulgação científica? Aí, assim, a gente tem aqui um dilema, né? Se é um relatório ou é um texto de divulgação. Que é algo relativo à ciência é uma dissertação argumentativa, ou seja, tem uma tese, tem um ponto de vista. Parecer técnico científico é um parecer é uma autorização que se dá ao final, né? Para que se diga que se tenha um parecer, é necessário que se tenha uma autorização, é um parecer, uma autorização para algo, né? Bom, ajuda muito aqui, porque quando ele coloca estudo feito por pesquisadores de diferentes institutos, vamos ver se é um relatório, né? O comecinho já dá para ter uma noção. Foi publicado num jornal. O que eu publico num jornal, gente, dificilmente vai aparecer no jornal, vou dizer logo de cara, tá? Dificilmente vai aparecer no jornal um relatório científico. O relatório científico aparece, sabe onde? Numa revista acadêmica, num congresso, entendeu? Num, sei lá, vamos imaginar aqui, num colóquio, num parecer técnico, é possível que haja um resumo científico de alguma coisa, mas se é um jornal, é divulgação, né? E aí ele coloca aqui, ó, em 5 anos, garimpo faz qualidade da água cair. Olha o título do texto. O título do texto tem cara de divulgação científica. Então ele coloca o seguinte: a qualidade da água, vou ler bem rapidinho aqui para vocês, para quem não tenha lido, obviamente, ó. A qualidade da água em algumas regiões da bacia do rio Itacaúnas, afluente do rio Tocantins, variou de boa para muito ruim em apenas 5 anos, devido ao aumento do garimpo na província mineral dos Carajás, no Pará. A constatação é de estudo feito por pesquisadores do Instituto Tecnológico do Vale, ITV, Universidade Federal do Pará, perdão, UFPA, Universidade Federal da Amazônia, UFAM e Serviço Geológico do Brasil, SGB, CPRN. Em parceria com o cientista da Universidade Central Punjab, na Índia, publicado nesta terça-feira na revista Pollution, sei lá.
Claramente não é um relatório, claramente é um texto expositivo, né? A gente percebe a exposição muito clara do texto, né? O texto está expondo coisas ao leitor, fazendo a gente ficar a par de algo. Aí ele diz: a pesquisa analisou a compra e comparou os componentes físico-químicos e biológicos das águas de 42 pontos da coleta da bacia do rio Itacá e Unas entre os anos de 17 e 22. Na comparação foram registradas concentrações de elementos potencialmente tóxicos acima dos limites regulatórios para o uso da água doce delimitada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e para o consumo humano, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Eu vou parar por aqui, porque a gente já tem informação suficiente, e a gente tem muita coisa para ver de teoria ainda, e eu queria avançar também. Olha, está na cara, pela quantidade, gente, de dados, informações, né? Números percentuais, datas, né? Citação, tá aqui, ele faz uma citação aqui de uma autoridade. Está na cara, obviamente, que essa questão 8 só pode ter como resposta um texto de divulgação científica. Né? Ele não é um relatório, porque não é um lugar devido, um relatório num jornal. Não seria uma dissertação argumentativa científica. Uma dissertação argumentativa científica, ela fica também muito restrita a ambientes universitários, acadêmicos, né, muito técnicos. Parecer técnico do mesmo jeito, um jornal dando um parecer. O jornal não dá parecer. O jornal divulga coisas, quer like, quer adesão, etc. E, por fim, no texto, predominam as sequências tipológicas, está falando das tipologias. Aí ele coloca no item A, por exemplo, ele coloca argumentativos e dialogais. Não temos nem tese, nem temos diálogos. O que temos são citações, temos uma citação. Dialogar é quando você, por exemplo, um print de WhatsApp. A tipologia, print de WhatsApp. É dialogar. Aquele fragmento do romance em que as personagens ficam falando, né? E aí, o que você vai fazer hoje? Eu? Não, acho que vou ficar em casa. Por que você vai ficar em casa? Não sei. Vamos sair? Bora. Aqui é dialogal, né? Então, não é dialogal. Narrativa, nem pensar em juntivas. Nós já vimos um texto injuntivo, tem outra característica. Temos injunção? Não. Temos descrições e exposições, sim. Ele descreve, né? São as mais presentes. Ele descreve aqui, cadê? Afluente do rio Tocantins, né? Ele fala da água ruim, né? Tá aqui, ó, os componentes físico-químicos, né? Concentrações de elementos potencialmente tóxicos, Então, tem muita descrição aqui e muita exposição também. Então, é um texto, sim, com características descritivas e expositivas, com predominância de exposição. Professor, se fosse para escolher aqui, exposição, com certeza, sem dúvida. Exposição, não há o que discutir. Beleza? Alguma dúvida? Estou aqui, chat aberto, meu povo. 53 alunos neste momento, que honra estar falando a 53 alunos, uma sala lotadaça aqui, viu? Que massa, que bom. Que feliz fico. Vamos lá. Sinal de que a plataforma Professor Soares está de vento em popa, né? Que bom, que legal, né? E nós vamos atrás do nosso objetivo. Tomando nota, né? O Andrei está tomando nota aqui. Vamos à próxima, vamos à décima questão. Temos aí temos minutos ainda, né? Ele diz assim: no período, a qualidade da água em algumas regiões da bacia do rio Itacaiunas, afluente do rio Tocantins, variou de boa para muito ruim em apenas 5 anos, devido ao aumento do garimpo na província mineral dos Carajás, no Pará. Ele diz: a expressão sublinhada classifica-se como uma questão bem técnica de morfologia, né, que é um dos capítulos nossos aqui, vou até destacar, ó, devido ao aumento do garimpo, né? A expressão sublinhada. Na verdade, a gente tem assim, no fundo, nós temos duas estruturas amarradas em uma só, né? Duas em uma. Então, ele coloca o item A, locução prepositiva de causa, item B, oração coordenada explicativa. Vamos separar o joio do trigo. Como não marcar o item B? Só é oração se tem verbo.
Temos verbo nessa estrutura? Não temos, né? Nona questão, para quem perguntou, D. Décima, meu povo, oração. Só é oração se tem verbo. Tem verbo aqui? Há verbo nessa expressão destacada? Não. Aumento, não é não? Não, não, gente. Aumento é o aumento, é substantivo, né? Realmente, essa palavra, o aumento, derivou do verbo aumentar, né? Não é o caso. É oração? Não é oração. Não pode ser oração. Não tem verbo. Ó, questão, a banca aqui querendo que a gente domine um conceito muito simples. Só se tem oração, só se tem oração se tem verbo ou locução verbal, né? Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Ou locução verbal. Não é o caso aqui. Não temos nenhuma nem outra, né? Adjuntos adjunto adnominal, que é uma coisa muito doida. Adjunto adnominal adjetiva. Adjunto adnominal adjetiva. Até a concordância ficou maluca aqui. Essa expressão é uma expressão adjunto adnominal. Não, não, não. Gente, ó, item A. Professor, como é que eu sei que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva, ela tem uma característica que ela sempre termina com uma preposição. Você sabe o que é uma preposição, não é? Ó, preposição é aquela palavra invariável que liga termos, né? Tipo de, em, a, entre. Isso é preposição, né? Quando eu coloco aqui, né? Quando eu coloco aqui, aqui, ó, de, em, entre. Esse entre ficou horrível. Peraí. Às vezes a caneta faz coisas que a gente não quer. Entre, sob, sobre, perante. Isso aqui é preposição, tá bom? A locução prepositiva, ela precisa um conjunto de pelo menos duas palavras e que tem que concluir com uma preposição. Então, quando eu digo assim, por exemplo, a espera de, para, com, por, sobre. Outro exemplo colocar um outro craseado. A luz de, né? E ele colocou aqui, ó, devido a, ó, né, ó, devido a, e aí, etc, né? Então, são expressões que têm como característica terminar com uma preposição. São locuções prepositivas. Ok? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Foi para conta? Alguma dúvida? Estou dentro do chat. Ok, tudo de boa. Vamos para a próxima. Só temos alguns minutos. 35 minutos, o tempo voa. Vamos lá. 11. Vamos ler o texto. Depois, não consegui ver o sentido da causa. Ah, boa, Bruno. Vamos lá ver. Vamos ver a causa. Não vi o sentido da causa. Vamos lá ver. Vamos interpretar agora. Ele diz assim: ele está dizendo que a qualidade da água variou de boa para ruim em apenas 5 anos, devido ao aumento do garimpo. Ó. O aumento do garimpo causou a qualidade da água ter variado. Porque sabemos nós, um pressuposto, né, que o garimpo ele suja a água. Para eu verificar se encontro. Entendeu agora, Bruno? Ó, devido ao aumento causa. Devido à queda de energia, não tivemos aula. Causa, queda de energia, consequência, não tivemos aula. Beleza, Bruno? Show de bola. Achei que estava bem claro, mas às vezes realmente não fica, não. Que bom que você perguntou. Perguntem sempre, não tenham vergonha, pelo amor de Deus, tá? De nada, Bruno. Estamos aqui, estamos juntos.
Ó, 11ª. No texto acima, predomina o emprego da norma padrão, escrita na língua portuguesa. Ok. No entanto, um desvio em relação às prescrições gramaticais da norma pode ser percebido. Essa questão é um pouquinho mais interessante. Essa daqui não é aquela moleza do Emicida, não, lá as aranhas, sei lá, esqueci agora. As aranhas desce, não está tão evidente como aquele, não. Está um pouquinho mais sutil. Vamos ler o fragmento, não é grande, o fragmento pequenininho, dá para ler. Olho agora de lupa, desconfiômetro totalmente ligado, ele diz assim: em Perdida, adaptação cinematográfica do livro homônimo de Karina Ricci, Sofia é uma garota moderna independente. Mas, quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário de Jane Austen. Após utilizar um celular emprestado, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao século XIX. Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clark, enquanto tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar à sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos. Ok. Muito bem, muito bem. Ele está dizendo que o desvio no item A se dá, segundo o item A, deixa eu só pegar aqui a caneta, o item A, o uso da palavra moderna com relação a Sofia. Seria um desvio? Nada, né? É uma garota moderna, tá de boa aqui, né, meu povo? Ó, é uma garota moderna. Moderna é uma adjunta nominal de garota. Nenhum problema. Fora aqui. Na pontuação da oração, quando o assunto é amor. E aí? Vamos voltar. Meu povo, faltou casar, vírgula, meu povo. É isso, ó. É verdade. Faltou o casamento. Porque essa oração aqui é uma oração subordinada. Ó, quando o assunto é amor, uma oração subordinada adverbial temporal, e ela está intercalada. Porque eu vou pular do mas, quer ver? Vem comigo. Sofia é uma garota moderna e independente, vírgula, essa vírgula está ótima, separando a oração coordenada, adversativa. Mas os únicos romances de sua vida são aqueles do universo literário de Jane Austen. Bom, mas, vírgula, quando o assunto é amor, isso aqui é uma oração, vou até classificá-la aqui, puxar uma seta azulzinha, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal. E ela está deslocada. Essa aqui é difícil, viu? Porque como ela está deslocada, ela tem que estar entre vírgulas. Entendeu? Tipo assim, se eu dissesse... Imaginemos que eu estivesse escrevendo um texto. Blá, 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 vírgula. Pois, vírgula. Segundo disse o jornal, vírgula. Eu tenho que colocar essa oração. Segundo disse o jornal, que é uma oração conformativa, ela tem que ficar entre vírgulas. Pois, vírgula, segundo disse o jornal, o país vive um momento delicado. Aí você não pode pensar que o pois está entre vírgulas. Não. Quem está entre vírgulas é o segundo jornal. Tá vendo? Isso aqui que está intercalado. Essa vírgula que eu vou pintar de uma cor diferente, essa vírgula aqui é do pois. Essa vírgula é do pois. A oração coordenada, explicativa. E as duas subsequentes são as vírgulas casadas. Eu chamo de vírgula casada, tá, meu povo? Vou até colocar um coração aqui, ó. Essa vírgula aqui está casada com essa daqui, ó. Tá vendo? Olha as flechas, tá vendo? E essa daqui não tem nada a ver. O casamento é com essas duas, isolando, segundo disse o jornal. É a mesma coisa aqui, ó. Quando ele diz, mas, vírgula, quando o assunto é amor, estava descasado. Né? Entendeu agora, Aline? Vamos ao item C. Na ausência do acento indicativo de crase, são aquelas. Não é o caso.
Mas tem um caso aqui facultativo interessante, né? Ó, aqui, um caso aqui que poderia levar uma dúvida. Encontrar uma forma de retornar. Quem retorna, retorna a algo, retorna ao paraíso. Ó, aqui, gente, nesse caso, retornar à sua vida, poderíamos ter crase, viu? Aqui é um caso de facultatividade, vocês se lembram? Toda vida que você tem pronomes possessivos femininos no singular, diante de minha, tua, sua, nossa e vossa, o acento indicativo de crase é facultativo. Não se esqueçam disso, tá? Aqui é um caso, não tem nada a ver, isso aqui tem nada a ver. São aquelas, não tem nada a ver, tá? Então, se eu dissesse assim, ele se referia a minha mãe. Ok. Correto? Correto. E se eu tirar? Correto também. Tá bom? Ambas as construções possíveis. Fechou? Muito bem. Estou dentro do chat, vou entrar na outra questão, tá? Beleza. Beleza. O item E diz, no emprego da palavra quem, o que ela sabia? Não, não, não. Nada a ver. Esse o é só um pronome relativo, meu povo. Aquilo que ela não sabia, ó, que é um pronome demonstrativo, e esse que é um pronome relativo. Inclusive, posso trocar esse o por aquilo. Aquilo que ela não sabia. Ó, pronome demonstrativo, claro. Tá bom? Próxima. Podemos ir? Estou dentro do chat. O chat está vazio. Pronto, está todo mundo de boa. Está curtindo. Imigrante. São Paulo te acolhe. Imigrantes, assim como os paulistas. Imigrantes, assim como os paulistas, vocês têm direitos. Né? Alguém falou uma coisa no chat aí. Quando a questão está desvio da gramática normativa, ela pode cobrar um mundo, exatamente. Ela pode cobrar qualquer coisa, né? Ela pode cobrar qualquer coisa. Mas claro que nunca é exatamente qualquer coisa, tá? Só a resposta, não dei a resposta, né? É o item B, ó. Eu falei, mas não cravei. Item B de bola na questão 11. Pode cobrar qualquer coisa, sim, mas eles geralmente têm alguns cacuetes. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Bruna. Renan. Eles costumam cobrar assim o quê? Pontuação, regência, concordância, crase. Que mais? Eles podem cobrar colocação pronominal, né? Uma próclise devida ou indevida. Olha, geralmente para isso aí que a resposta está por ali, tá por esse mundo de coisas que eu coloquei. Mas realmente ela pode cobrar qualquer coisa, mas nunca eles cobram qualquer coisa. Por exemplo, raríssimo na nossa banca é erro de ortografia. Tipo assim, uma palavra grafada erradamente, dificilmente. Vamos a 12, temos o anúncio, e aí ele pede o seguinte na 12. Cadê minha caneta? Subiu, tá aqui, ó. Na frase do anúncio, imigrante, aí claramente isso aqui é um vocativo, né, meu povo? Um vocativo, ele está falando imigrante, vírgula. São Paulo te acolhe. O pronome oblíquo te foi empregado antes da forma verbal acolhe. Isso é uma prótese, né? Ocasionando prótese, como ele diz. Acerca desse emprego, pode-se afirmar que, olha só, olha o que ele vai colocar na questão 12, ele diz o seguinte: configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, evidenciando um processo de variação linguística. Item B. Configura um desvio em relação às regras de colocação pronominal, explicitando sua inadequação na elaboração do gênero textual anúncio. D. Questão difícil, a meu ver. Configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, demonstrando a formalidade da linguagem verbal do anúncio. E o item E configura um uso prescrito pelas regras de colocação pronominal, atendendo à exigência de que todo anúncio deve se estruturar conforme a norma padrão. Temos uma questão complicada, né? Bom, seguinte.
polêmica. Mas, olha, eu sempre digo uma coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer passar. Manda quem pode, a banca manda. A banca manda. Qual é a questão aqui, né? A Luciana diz, acho que é o item A, né? Olha, o que nós temos aqui é o seguinte, do ponto de vista da norma, o que é São Paulo? São Paulo é um substantivo, né? São Paulo é um substantivo. Muito bem. E aí, sendo São Paulo um substantivo, é um substantivo próprio, o que a gramática diz? As gramáticas dizem. Quando você tem substantivos na posição de sujeito, o uso da colocação pronominal é facultativo. Usa-se ou próclise ou ênclise. Aí já morreu, né? Na minha visão, e na visão dos gramáticos, você pode pegar qualquer gramática. Quando você tem assim, ó, Pedro, vou escrever aqui que é melhor. Vou colocar aqui, ó. Pedro me disse a verdade. Qualquer gramática dirá substantivo na posição de sujeito permite tanto o uso da próclise como da ênclise. Não. Cadê? Caneta. Opa. Acabei sem querer fazendo uma besteira aqui. Ó. Pedro me disse a verdade. Ou, qualquer gramática dirá, Pedro disse-me a verdade. Ok? Beleza. Voltando. Professor, temos a São Paulo te acolhe. Né? São Paulo te acolhe. E aí? São Paulo é o substantivo próprio, assim como Pedro estava lá. Tanto a próclise como a ênclise seriam possíveis. A banca entendeu o item A como verdadeiro. Ela entende como um desvio em relação às regras da colocação pronominal. Eu não sei exatamente qual é o critério que ela utiliza aqui, né? Evidenciando um processo de variação linguística confuso. Gabarito oficial, item A, bastante confuso. Coloquei essa questão para a gente poder ver assim, né? Como é que a banca enxerga as coisas, né? É importante ver também essas questões um pouco polêmicas. Certamente vocês que estão do outro lado já assistiram a aulas de colocação pronominal, até com outros professores, vocês têm gramáticas, né? No nível superior, essa é nível superior. Variação, e não é isso, variação linguística não tem nada a ver com variação aqui, a meu ver, porque é o seguinte, variação linguística é quando a língua varia a depender de alguns fatores, por exemplo, o fator regional. Aqui no Nordeste nós temos uma fruta chamada tangerina, que lá no Rio Grande do Sul eles chamam bergamota. Isso é uma variação linguística, entendeu? Quando, por exemplo, você diz assim, semáforo, em algumas regiões eles chamam farol e não semáforo, né? Nós não temos palavras atrativas aqui, ó. O que temos é uma vírgula. São Paulo é um substantivo próprio, é um substantivo próprio, ele não é um vocábulo atrativo. Enfim, gabarito item A, questionável, ela adota alguns posicionamentos malucos, né? São Paulo te acolhe, né? São Paulo acolhe-te, né? Acolhe-te. Olha só, como é que eu vou dizer acolhe-te, né? É possível também. Aqui, pelo meu ver, tanto ênclise como próclise são possíveis, tá? Gramaticalmente, ambos são corretos. Agora, no anúncio acolhe-te, fica muito formal. Fica formal. Né? Não há um desvio em relação às regras de colocação pronominal. De modo algum. Ok? Muito bem, foi para a conta 12. Polêmica, semana passada teve uma, agora temos outra também. Questão 13. Em relação às orientações da norma padrão, a regência da forma verbal assistindo no texto é considerada. Aí vamos lá ver. Ó. Cadê aqui?
assistindo. Vamos lá pegar o verbo assistir. Agora temos um outro texto, temos outra questão. Vamos olhar o nosso tempo. Vale-me Deus. O tempo já está correndo aqui. Vamos para a próxima. Vamos só ver onde é que está o assistindo aqui. Ele diz bem aqui, ó. Durante séculos, essa silenciosa... Tudo porque husky siberiano não muda. Só onde é que está o assistindo aqui? Eu perdi agora. Onde é que está o assistindo? Bem... Cadê? Ah, tá aqui. No finalzinho. No finalzinho, peraí. Vou colocar uma caneta melhor. Aqui, ó. Finalzinho ele diz. O husky, entretanto, é sensível, uiva muito bem e fica com os olhos molhados por qualquer coisinha, até assistindo novela. Né? Aqui é de boa. Em relação à norma padrão, a regência na forma verbal assistindo, todos nós sabemos que o verbo assistir no sentido de ver, o verbo assistir no sentido de ver, como é que ele é, meu povo? Ele é um verbo transitivo o quê? Indireto e rege a preposição a. Né? Tá aí o Gerson dizendo, o Gerson e Rayane dizendo, é VTI, rege a preposição a. Está adequada? Claro que não está adequada, porque não rola, né? Ela está inadequada? Ok, pois tem sentido de pertencer, nada a ver, tem sentido de ver, presenciar. Inadequada, ok, pois tem sentido de ver, presenciar, item C, item D, adequada não está. Né? Eu queria só fazer uma menção aqui, muito simples, sobre o verbo assistir. Ele tem um sentido muito doido. Se a banca quiser ferrar a gente, ela pode ferrar. Olha só. Se eu dissesse assim, eu assisto em Fortaleza, e vou dizer que o Maracanã assiste no Rio de Janeiro. Meu povo, esse verbo assistir tem o sentido, ele é um verbo intransitivo. Aqui ele tem o sentido de morar, ter residência, né? Ele é considerado um verbo intransitivo. Esse em Fortaleza aqui, ele é o que é esse em Fortaleza? Gerson, só um instantinho, só concluir aqui, eu te dou atenção. Ó, ele pode ser considerado tanto um adjunto adverbial de lugar, mas algumas gramáticas antigas chamam de locativo. Não estranho, tá? Locativo quer dizer uma localização. E esse assistir aqui significa fixar-se. Não é morar, porque o Maracanã não mora, o Maracanã não é uma pessoa. Mas ele está fixado no Rio de Janeiro. Também é um verbo chamado de intransitivo. E no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Adjunto adverbial de lugar ou locativo. Tá? Se a banca quiser pegar no pé da gente, ferrar a gente, ela tem essa possibilidade. Beleza, meu povo? Gerson, você fez uma pergunta? Fique à vontade. Eu não lembro o que você perguntou. Já respondi. Ok, beleza. Vamos a 14. A 14 diz assim: no período, vamos ler o período aqui, vamos voltar um pouquinho. No período, durante séculos, essa silenciosa espécie, é o husky, né? Canina, foi desprezada e desconsiderada. A vírgula foi empregada segundo uma regra específica. Uma frase em que a vírgula ou as vírgulas são ou é empregada pelo mesmo motivo. Onde é que nós vamos ter isso? Ó, durante séculos, você sabe que isso daqui é um famoso adjunto adverbial que está anteposto, né? Ele, no caso, é um adjunto adverbial de tempo. Então, as vírgulas, elas sim isolam adjuntos adverbiais. No item A, a gente diz Pedro, Maria e Tiago foram à escola. Esta vírgula está indicando uma enumeração. Nada a ver com adjunto adverbial. Meninos, saiam dessa chuva. Aqui claramente é um vocativo. Né? Paris, vírgula, capital da França, vírgula, é uma bela cidade. Opa, temos aqui um aposto famoso, né? Chamado de aposto explicativo.
Lembrando que esse aposto, essas vírgulas, gente, poderiam ser substituídas por dois travessões, são vírgulas casadas também, tá? E também parênteses, tá? Parênteses de boa. Só não dá para misturar. Professor, posso usar uma vírgula de um lado e um travessão do outro? Aí é carnaval, aí tá uma loucura, não dá não. Ou duas vírgulas, ou dois travessões, ou dois parênteses, tá? Nunca dá para misturar os dois, não. Alguém fez uma pergunta aí, socorrer, não entendi. Ah, tá, é um debate de vocês. Eu pensei em fazer o pente fino do verbo assistir, mas eu olhei para o relógio aqui e o tempo urge, então eu acabei desistindo. Tá bom, gente? E por fim, item verdadeiro, né? Item verdadeiro, vamos para cá, o item D, ó. Os alunos, vírgula, naquele dia de inverno, vírgula, ficaram em casa. Ó, adjunto também, né? Ó, adverbial. Nesse caso aqui também é de tempo. Mas, gente, ó, poderia ser de lugar, viu? O adjunto não precisa bater o mesmo, não, tá? Bateu aqui de tempo e de tempo. Mas qualquer adjunto adverbial que esteja antecipado, intercalado, ou, como a Cleidiane está dizendo, deslocado, Cleidiane, perfeitamente, estando ele deslocado, de boa. Professor, e quando é que ele não é deslocado? É porque existe a posição padrão. Ó, a nossa banca pode cobrar isso, tá? Ó, verbo, sujeito mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Seja ele qual for, não importa qual é o tipo, se é de tempo, de modo, não importa, tá? Nesse caso aqui, ó, esse adjunto adverbialzinho aqui, observa bem, ó. Olha esse carinho aqui. É, exatamente. Ó, isso aqui a gente chama de posição padrão. Posição padrão. Nessa posição padrão, eu até posso colocar uma vírgula, que é uma vírgula, inclusive, facultativa, tá? Agora, se eu desloco, aí eu vou colocar, se ele tiver longa extensão, aí é uma conversa que é cheia de polêmica, tá? O que importa é, deslocou e está com vírgula, função, como a Cleidiane falou há pouco, deslocamento, e se está no deslocamento, não importa se está no começo ou no meio, está deslocado, né? Ó, durante séculos está no início. Naquele dia de inverno está no meio, não importa. Esse aqui é adjunto adverbial, tá bom? Beleza? E só um detalhe, ó, professor, por que na capital da França não é uma adjunta adverbial de lugar? Não, gente, capital da França está traduzindo quem é Paris, explicando quem é Paris, né? Não é adjunta adverbial de lugar, não. Por favor, tá? Não vamos confundir aí alhos com bugalhos, não. 15ª, porque o tempo está ruindo, 10 minutos para acabar a aula. A flexão da forma verbal houve, no período, houve alagamentos em várias cidades, poderia ser substituído por. Ó, vamos fazer logo barba, cabelo e bigode aqui? Temos 10 minutos, mas dá para fazer isso. O verbo haver, não sei se eu falei isso na semana passada, não me lembro. No sentido de existir, é o verbo do três sempre. Essa dica é boa. Dica de concurseiro, ó. E um nunca. Três sempre e um nunca. É sempre transitivo direto. Tem sempre objeto direto. Tá? E fica sempre na terceira pessoa do singular. Mas o nunca. Nunca existe sujeito para ele. Esse verbo é aquele verbo impessoal, né? Você pode trocá-lo pelo existir, mas se trocá-lo, cuidado, tem que fazer ajustes. Bom, nessa questão, ele até fez uma troca, que legal. Ó. Eu posso trocar pelo existir? Posso, mas não posso colocar no singular, porque fazendo a análise sintática do período, veja, ó, quando ele diz houve, verbo transitivo direto. Alagamentos, objeto direto. Verbo na terceira do plural. Cadê o sujeito dessa oração? Não existe sujeito. Oração sem sujeito. O que é em várias cidades? Adjunto adverbial de lugar, não se esqueça. Se eu troco pelo existiu, há um erro de concordância, porque o existiu vai ter que ir para o plural. Teria que ser existiram. O item verdadeiro, portanto, é A. É que faz mais sentido, né? Ocorreram alagamentos em várias cidades, tá bom? Então, para quem aí quer printar, o haver no sentido de existir, tá aí, ó. É o verbo do três sempre e um nunca.
Printa aí. Beleza? Só lembrando, se ele tivesse colocado aqui, gente, existiram, seria ótimo. Existiram alagamentos. Mas ele colocou existiu, então errou. De nada, Gerson. Vamos lá, Gerson e Raia. Vamos à próxima 16, está acabando, meu Deus do céu. A 16 diz: a concordância verbal. Espera ainda que eu, sem querer, risquei aqui. A concordância verbal com o sujeito coletivo, né? Lembrando sempre que o sujeito coletivo é aquele sujeito que indica uma coleção. A Luciana já está cravando o item verdadeiro. Ó. Os Estados Unidos ainda são a maior potência. Lembrando que se não existisse o OS, se fosse só Estados Unidos, né, ó, é a maior potência. Você poderia tranquilamente, né? Lembra, né? Ó, você usaria a maior potência tranquilamente, né? Lembre-se disso. E não temos coletivo, né? Não temos coleção. É um país, trata-se de um país. Foi ele que levou os presentes, perfeito. Lembrando que aqui não mudaria nada se ele tivesse dito que foi ele quem levou, não mudaria nada, tá? O sujeito aqui, ó, é o que se refere a ele, sujeito sintático, sujeito semântico, sujeito semântico, ele, né? Marisa ou Jéssica, aqui temos um sujeito composto, ganhará mais tempo. Lembrando que esse ou aqui, ó, tem valor de exclusão, tá? Ó, vocês concordam que tem valor de exclusão, meu povo? Ó, Marisa ou Jéssica, uma das duas ganhará mais tempo. Ganhará, ou seja, é exclusão, né? E no fim, o item D, a multidão ultrapassou. E aí, claro, né? A gente não pode concordar com o sentido do coletivo. Quem pode concordar com o sentido coletivo são os artistas, por meio de uma figura de linguagem chamada silepse, né? Então, assim, a multidão ultrapassou os limites. Ok, beleza. Se eu colocasse a multidão ultrapassaram os limites, só na arte a gente pode ter isso, né? Ou então, por exemplo, uma silepse muito conhecida do Fernando Pessoa, ele diz: os portugueses somos tristes. Fernando Pessoa diz isso. O nome dessa figura de construção a gente chama de silepse. É uma silepse. Silepse, tá bom? Os portugueses somos tristes. Olha, a concordância está, obviamente, com problemas. Mas aí quem falou isso foi o Fernando Pessoa, só ele, só o cara, né? Então a gente não pode fazer isso. Os portugueses são tristes. E aqui a multidão ultrapassou. Mas na literatura eles podem dizer a multidão ultrapassaram. Aí seria uma silepse também, tá bom? Mas só na arte que isso é possível. Próxima, minutos finais, meu Deus do céu, minutos finais, vamos para cá. Próxima questão diz: a frase que está de acordo com a linguagem formal e com as regras de regência verbal são bora para 17. Eles voltaram mais cedo para assistir ao novo episódio. Aqui está errado, né, meu povo? Está errado, ao novo, a gente corrigiu agora. Assistir a VTI, no sentido de ver, como já sabemos. B, antigamente todos obedeciam. Gente, o verbo obedecer é transitivo indireto para sempre. Obedecer e desobedecer. Quem obedece, obedece a. E quem desobedece, também desobedece a. Item C, quase me esqueci. O esquecer, quando usa o pronome oblíquo, ele usa a preposição. Quem se esquece de algo ou de alguém. E quem esquece algo ou esquece alguém. Ó, eu esqueci o livro. Correto, correto, feliz da vida. Carinha feliz aqui. Eu esqueci do livro. Aqui é carinha triste. Aqui, frase errada. Carinha triste aqui e lágrimas de sangue. Tá bom? Eu poderia dizer, para ficar correto, eu me esqueci do livro. Ou tudo bem. Aí tudo bem, de boa. Tá bom? Eu me esqueci do livro. Fechado? O item E diz: atiradores visaram o alvo, né? Se os caras eram atiradores, eles estavam olhando o alvo. Visar.
visar no sentido de almejar é visar a algo, né? Até na semana passada a gente viu uma questão que a banca se enrolou também com isso, mas aqui ela não se enrolou não, que bom. Dúvidas? Estou dentro do chat agora, tá tudo de boa? Muito bem. Vamos agora às questões finais. A última aqui, meu Deus do céu. Crase, olha aí. A frase que o emprego correto, sinal indicativo de crase. Vamos lá, já podemos ter a resposta aí de vocês. Ela foi a São Paulo no ano passado. Bom, aqui a gente usa a dica do vai de volta de, né, meu povo? Não é isso? Ó, a regra é essa, né? Só um instantinho. Quando você volta volta a dar, né? Volta de sem crase, volta a dar com crase. Então, quem vai a São Paulo, volta de São Paulo. Agora, bastaria especificar, viu? Se eu tivesse dito assim, ela foi a São Paulo dos belos restaurantes, ela voltou da São Paulo dos belos restaurantes. Especificar, não. Passarei por Brasília a uma hora qualquer. Gente, só se usa crase nas horas, quando as horas são precisas. Ó, ela chegará às 2 horas. Ok. Ela chegará a uma hora. Ok. Ela chegará a uma hora qualquer. Aí não dá, porque está impreciso. Ok? Horas só são craseadas se são precisas. Vou à Bahia ainda este ano. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Basicão, né? Deveria ir a Portugal. Quem vai a Portugal, volta de Portugal. Questão bem clássica na nossa banca, né? Muito bem. Vamos agora à pré-saideira. A conjugação do verbo celebrar, presente no presente do indicativo, tem um valor semântico D, é bem de boa, gente, isso daqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, que o verbo celebrar, ó, a meia maratona de Goiânia, a tradicional corrida de rua que celebra o aniversário da capital. Isso aqui é um aposto, né? Não esquece que isso aqui é uma estrutura, é um aposto misturado com uma oração subordinada, tem um mix de coisas aqui. Mas o verbo celebra, ele está indicando algo que é rotineiro, né? Ou seja, estamos falando de algo bem rotineiro. Então, quando ele diz expressa um passado recente, não é um passado recente, né? A gente não tem um passado recente. Uma decisão enfática, não. Uma simultaneidade à fala, não. A gente tem uma verdade habitual, é algo que é comum, né? Quando ele diz aqui, tradicional corrida de rua, que celebra, uma questão muito de leitura, muito de boa, não é uma questão de natureza técnica. E a saideira, tem um texto, e diz assim, aí essa daqui é muito técnica, né? Se a anterior não tem nada de técnica, essa aqui é técnica pra caramba. E é o seguinte, ó. Vamos lembrar. Isso aqui na aula teórica eu explico. O, a, os e as são pronomes oblíquos. 99% das vezes eles são objetos diretos. E 1% das vezes sujeito. Os pronomes de eles são, em 50% das vezes, objeto indireto, e nos outros 50%, complemento nominal ou adjunto adnominal, nos demais 50%. E aqui eu vou colocar um 1% vagabundo aqui, ó. Raríssimo, nunca vi em prova, tá? E, por fim, os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos. Esses aqui, também 99% podem ser ou objeto direto ou objeto indireto. O 1% vagabundo também é sujeito. Raríssimo, nunca vi em prova de concurso. Então, quando ele diz, ó, amigos bem-intencionados começaram a interná-lo em clínicas. Quem interna algo a alguém. O lo, claro que é o objeto direto.
Ah, mas professor, o senhor não colocou, não, o senhor colocou o. É porque estes aqui, vocês sabem, o A, os e as, podem ganhar o N ou podem ganhar o L, ficando lo, lá, los e las, ou no, na, nos e nas, né? Como vocês sabem. Portanto, fim de papo. Vamos ver um lhe como objeto indireto? O lhe como objeto indireto, vamos lá ver, ó. Eu lhe disse a verdade. Se eu tivesse que eu lhe disse, ficou feio aqui, eu lhe disse a verdade, ó, aí a gente vem para cá, quem diz algo a alguém, a verdade é o objeto direto e o lhe o objeto indireto. Um exemplo, né? Muito bem, meu povo. Aula maravilhosa aqui do Renan. Valeu, Renan. Muito obrigado. Regras, dicas. Carimba que é top. Valeu, Aline. Obrigadão aí pelo feedback de vocês. O tempo acabou. Acabou. Estamos dizendo aqui. Tchau. Jordânia, valeu. Muito obrigado a todos. Valeu, Auri, Luciana. Agradecendo todo mundo que está dando feedback aí. John, Alisson, valeu, John. Sheiliane, valeu, Sheiliane. Muito massa. Obrigado. Valeu, Luciana. Excelente quarta-feira para vocês, restinho de quarta, e boa semana. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês lá no Instagram, tá bom? Eu vou me despedir porque o pessoal da plataforma está dizendo que eu tenho que sair urgentemente. Valeu, Vitor. Valeu todo mundo que está no chat aí. Beijão, um abraço. Valeu, Auri. É breve. Tchau, gente.